galera, mais uma aula do nosso cobertura de provas da Medway. Eu sou Murilo Ferreira, faço cirurgia geral na Famerp no interior de São Paulo e aqui está o meu @, meu Instagram. Pessoal, antes de começar essa aula, eu quero que vocês reflitam uma coisa. O que te motiva? Por que você está aí nesse momento? Se apega nisso, cara, vamos com tudo, porque se você tá aqui nessa hora estudando, nessa época do ano, reta final, eu tenho certeza que você vai vencer. E eu tenho certeza que você vai vencer, ó, na cirurgia da Unesp desse ano, agora próximo de 2025, galera. Olha só, como que a cirurgia geral é cobrada na prova da Unesp, galera. A Unesp é uma prova que costuma trazer questões de padrão raciocínio, tá certo? Ela traz enunciados longos, com casos clínicos que solicitam condutas, tudo bem? E essa banca aqui, ó, ela tem uma predileção muito grande por especialidades, pessoal, ó, CAI vascular, CAI urologia, torácica, neurocirurgia, cirurgia cardíaca e até anestesiologia, tudo bem? E quais são os temas recorrentes dessa banca? Hérnias, cai todo ano, pessoal. Hemorragia subaracnoide costuma cair também na parte de neurocirurgia. Na parte de cirurgia cardíaca, a comunicação interatrial é um tema preferido da banca, beleza? E eles cobram também conceito básico, anatomia. Olha que caiu nos últimos anos, ó. Anatomia das vias biliares, da vascularização intestinal e até o nervo ulnar, para você relacionar a lesão do nervo ulnar quando a gente tem uma fratura de úmero, beleza? E a prova também costuma cobrar técnica operatória, seja montagem de mesa ou fios cirúrgicos, beleza? Hoje a gente vai discutir 3 temas para essa aula, tá certo? Olha como vai ser o nosso plano de aula. A gente vai falar sobre urologia, cirurgia vascular e cirurgia torácica. Dentro da uro a gente começa com hiperplasia prostática benigna, passa para litíase renal. Na vascular a gente começa com TVP, vamos bater bastante nesse tema específico que a banca adora, ó, que é a anticoagulação e o filtro de cavo inferior. Terminamos com a oclusão arterial aguda. E para finalizar, na parte da torácica a gente bate um pouquinho de bola aí sobre dreno de tórax e termina falando do nosso derrame pleural, beleza, pessoal? Vamos começar com a urologia, então, e com a hiperplasia prostática benigna. Pessoal, essa aqui é a anatomia da próstata, beleza? A próstata tem 4 zonas. Vamos de baixo para cima para a gente ir descascando essa próstata. Olha só, a gente tem aqui, ó, nosso estroma fibromuscular anterior da próstata, tudo bem? Aqui, ó, a parte anterior da próstata e aqui posterior, beleza? Essas aqui são as nossas vesículas seminais e aqui é a nossa uretra, tudo bem? Então, ó, tirando o nosso estroma, né, nossa parte estromal anterior, a gente vai ver aqui a nossa zona periférica, que é essa zona posterior da próstata, onde tem maior incidência do câncer de próstata, tudo bem? Tirando a zona periférica, a gente chega na nossa zona central, e aí tirando a zona central, a gente chega na nossa parte mais desejada desse tema, que é a hiperplasia prostática benigna, tá? Porque ela costuma incidir nessa zona aqui, ó, na zona de transição, que é essa zona que tem 2 lóbulos aqui, ó, bilateral, e ele tá muito próximo da nossa uretra, tudo bem? Qual que é a fisiopatologia da hiperplasia prostática benigna, pessoal? Nada mais é do que uma proliferação do estroma dessa zona de transição. E como que funciona laboratorialmente o estímulo para esse crescimento? Galera, a dihidrotestosterona é o hormônio que a gente tem que ter em mente, beleza? Vamos lembrar que a testosterona ela é transformada em dihidrotestosterona, tudo bem? E é essa dihidrotestosterona que vai fazer com que essa parte aqui da próstata fique hiperplásica e desses sintomas urinários de obstrução justamente por causa dessa topografia. A zona de transição é muito próxima da uretra, tudo bem? E pessoal, como que a gente tem que pensar então o quadro clínico do paciente que tem essa obstrução? Olha só, a gente vai ter tanto sintomas de armazenamento, que são aqueles sintomas irritativos, tá? Quanto os sintomas de esvaziamento, que são aqueles sintomas de obstrução urinária, tudo bem? Olha só, sintomas de armazenamento, a gente tem, ó, noctúria, intervalo miccional curto, urgência urinária, disúria, dor suprapúbica e até incontinência, beleza? Mas o mais comum do HPB, pessoal, é isso aqui, ó, sintoma de esvaziamento. É aquele velhinho que vai ter jato fraco, jato intermitente, tem hesitação miccional, ele vai fazer xixi, ele demora um pouquinho para começar. Esforço miccional, tem sensação de esvaziamento incompleto, parece que ficou xixi na bexiga ainda. E tem gotejamento terminal depois que ele urina fica pingando um pouquinho, beleza? Só que isso aqui, pessoal, são sintomas no geral, né? A gente tem como quantificar esses sintomas através dessa escala aqui, ó, que é a nossa escala internacional de sintomas prostáticos, né? O IPSS, ó. Não quero que vocês decorem essa escala, só percebam que são os sintomas que a gente já comentou que esse paciente costuma ter, e é uma escala que tem numericamente, ele classifica o grau da frequência desses sintomas, tá? Então é uma escala que vai de 0 a 35.
E o que eu quero que vocês saibam? Ó, de 0 a 7 são sintomas leves, tá? A gente pode oferecer para esse paciente uma terapia só de controle para ele, nem medicamento a gente pode prescrever para ele, tudo certo? Agora, a partir de 8, que é uma classificação moderada, aí a gente começa a pensar em terapia medicamentosa para esse paciente, beleza? Qual que é o macete que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal? A gente vai lembrar do IPSS, olha só, assim ó, IPS 88, beleza? Ó, do S virou 8, porque a partir do 8 que a gente vai pensar que esse paciente tem sintomas moderados e a partir daí que a gente vai pensar em tratá-lo, beleza? E falando em tratamento, o que a gente tem que ter em mente para o paciente com HPB, pessoal? Terapia medicamentosa é a primeira coisa que a gente vai fazer. E aí, para a gente entender essa fisiopatologia aqui, esse medicamento que a gente vai dar, a gente precisa entender a fisiopatologia da doença, beleza? Além da dihidrotestosterona, na nossa fisiopatologia, a gente tem que o seguinte, ó, a próstata, a musculatura lisa da próstata, ela tem inervação, né, do sistema simpático, e são os alfa-bloqueadores que fazem a contração da musculatura lisa da próstata, tudo bem? Então, quando eu inibo o meu alfa receptor, se eu dou um alfa bloqueador para esse paciente, eu faço um relaxamento da próstata, tudo bem? E é isso que vai aliviar mais precocemente o sintoma do meu paciente, sabe por quê? Porque quando eu dou um inibidor de 5-alfa-redutase, que é a enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Lembra que eu comentei lá atrás? Se eu inibo essa enzima, eu não tenho dihidrotestosterona. Aqui eu estou agindo diretamente na fisiopatologia da doença. E essa classe medicamentosa, ela vai diminuir o tamanho da próstata, tudo bem? Só que isso aqui demora tempo, demora mais do que 3, 6 meses para começar a fazer efeito, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero que vocês saibam em relação a medicamento. Alfa-bloqueador reduz sintoma precocemente. E inibidor de 5-alfa-redutase, ele diminui o tamanho da próstata e demora mais tempo para agir, beleza? Por isso que, primeiro medicamento que eu vou instituir para o meu paciente sempre vai ser o alfa-bloqueador, que é a doxazosina ou a tansulosina, tá? Quando o paciente tem uma próstata, tem sintomas significativos para a gente tratar o HPB e tem uma próstata menor do que 40 gramas, eu penso em dar só o alfa-bloqueador para ele, beleza? Agora, se esse paciente tem uma próstata acima de 40 gramas ou um PSA acima de 1,4, aí eu preciso fazer terapia dupla. Preciso fazer o meu alfa-bloqueador, que vai aliviar sintoma precocemente, e vou associar meu inibidor de 5-alfa-redutase, que é a finasterida. Porque aí com essa terapia dupla eu vou ter o benefício de tanto aliviar sintoma, quanto reduzir o meu tamanho da próstata. Fechou? Só que a gente não para só no tratamento medicamentoso. Para alguns pacientes a gente tem que fazer terapia cirúrgica. E aqui a gente tem duas grandes principais opções, a ressecção transuretral da próstata, eu entro pela uretra do paciente com uma alça térmica e vou raspando essa próstata, de forma que aquele núcleo que está hiperplasiado e fechando a minha uretra, eu possa retirá-lo, né? Eu faço um pertuito uretral maior, beleza? Quando que eu penso fazer ressecção uretral da próstata, pessoal? Quando eu tenho uma próstata menor do que 80 gramas. Porque se ela for maior do que 80, pela RTU, essa raspagem não vai ser tão eficiente. Eu tenho que passar para a minha prostatectomia, beleza? A prostatectomia, ela não vai ser aquela prostatectomia radical, beleza? Eu vou fazer uma prostatectomia que eu vou tirar a parte central da minha próstata, tudo bem? Então, se a minha terapia medicamentosa ela não foi eficaz, né? Aí eu posso partir para a minha terapia cirúrgica, tudo bem? Só que além disso, eu tenho alguns outros critérios importantes, de indicação absoluta da minha ressecção transuretral da próstata, Retenção urinária aguda. Se o meu paciente faz uma retenção urinária aguda, principalmente recorrente, eu não tenho por que eu deixá-lo só com terapia medicamentosa. Eu preciso cirurgicamente abordar esse paciente, porque a retenção urinária aguda é um quadro grave. Esse paciente deixa de urinar, pode fazer infecção, até uma disfunção renal, tudo bem? Nesses casos, então, HPB com retenção urinária aguda, recorrente, eu preciso indicar a RTU, beleza? Se o paciente tem HPB e tem cálculo vesical, é um quadro catastrófico, porque ele tem pedra nessa vesícula não, né? Pedra na bexiga, tá? Ele tem pedra nessa bexiga e vai ser muito difícil dessa pedra sair sozinha, porque ele tem uma resistência ali que é o meu HPB, tá? Na minha via de saída da uretra. Então preciso indicar RTU também. Se o paciente tem disfunção renal, se eu estou fazendo uma obstrução pela HPB tão grande, eu preciso desobstruir, faço RTU, como eu tinha dito. Se eu tenho um paciente que eu estou fazendo a terapia otimizada e ele está refratário, indicação cirúrgica também. Se ele tem hematúria recorrente, também preciso fazer. E infecção recorrente também é um sinal de alarme para a gente partir para a nossa terapia cirúrgica. Fechou esse tópico, pessoal? É isso que eu quero que vocês levem para a prova da Unesp em relação a HPB, fechou? Para a gente prosseguir com a urologia, galera, vamos falar um pouquinho de litíase renal, tá?
Litíase renal é pedra que se forma lá no rim e uma hora ela vai descer, tá bom? E nesse trajeto que ela está fazendo, tem alguns pontos que ela tem maior probabilidade de impactar. E isso você precisa ter em mente, pessoal. Olha só, primeiro ponto é esse aqui, ó, na junção da pelve renal com o meu ureter. É o primeiro ponto de maior probabilidade de obstrução dessa pedra, fechou? No cruzamento do ureter com os grandes vasos ilíacos também é outro ponto que ela adora impactar. E lá quando ela vai fazer a junção uretero-vesical também, beleza? Quadro clínico da litíase, galera, é aquele paciente que vai chegar com uma dor geralmente aguda, beleza? Pode até ser recorrente se ele já tem histórico de litíase, mas é classicamente uma dor da região lombar com irradiação para minha fossa ilíaca, né? Chegando até no testículo, nos lábios vaginais. Pode estar associado a náusea e vômitos, tá bom? E pode sim estar associado a disúria e hematúria. Por que eu quero frisar isso com vocês, pessoal? Porque é normal um paciente que tem cálculo na via urinária apresentar no meu exame de urina uma discreta leucocitúria e uma discreta hematúria, beleza? É normal. Eu não quero que vocês pensem que esse paciente está infectado se a prova te trouxer um exame alterado de urina. O que não é normal? Que a gente tem que pensar numa pielonefrite obstrutiva, uma infecção urinária associada ao cálculo. Aquele paciente que chega com febre, aquele paciente que está com sistema toxêmico geral, e aí ele tem realmente uma leucocitúria importante, uma eritrocitúria importante, um nitrito positivo na urina, beleza? Então, pessoal, a gente já falou do quadro clínico da litíase, agora a gente tem que entender como que é o manejo desse quadro, né? Como que a gente vai fazer? Para todo mundo, sintomáticos, e aqui o anti-inflamatório não hormonal é ótimo para aliviar dor, mas nós não vamos prescrever para o paciente que tem disfunção renal, né, galera? E hidratação, fundamental, beleza? Ó, se esse paciente está diante de uma pielonefrite obstrutiva, ele tem o cálculo, ele tem obstrução, mas ele tem pielonefrite, e eu já discuti, hein? Pielonefrite é só febre e urina bastante infecciosa, tá bom? Eu tenho que obrigatoriamente fazer antibiótico terapia endovenosa, vou hidratar, posso abrir protocolo sepse, tá? Mas eu preciso desobstruir esse paciente na urgência, seja por um catéter duplo J ou por uma nefrostomia. O duplo J é aquele catéter que a gente passa, né? E tem uma pontinha enroladinha nas duas extremidades, por isso que é duplo J, parece um J nas duas extremidades. E a gente vai ter uma extremidade dessa lá na bexiga e outra lá na pelve renal. Então o cálculo que está obstruindo, a urina consegue passar por meio desse tubinho e pula esse cálculo, tá? Eu não estou pensando em tirar cálculo aqui, tá, galera? É só desobstruir pelo duplo J ou pela nefrostomia. O que é nefrostomia? É a gente fazer uma punção, tá? Parietal mesmo, pela pele, a gente chega até o rim e a gente passa um catéter e deixa essa urina drenando da pelve renal diretamente para a nossa parede abdominal, para fora, beleza? Se eu estou diante de um paciente com piora de função renal, é porque essa pedra está fazendo uma obstrução, que está fazendo uma dilatação a montante e está gerando disfunção renal, por aumento da pressão do sistema urinário, né? Nesses casos, o raciocínio é o mesmo. Tenho que desobstruir na urgência, né? Duplo J ou nefrostomia. Se eu tiver um rim único e o único que sobrou para mim está obstruído, a chance desse paciente fazer uma disfunção renal é enorme. Eu não posso perder o outro rim por causa de pedra, né, galera? Então aqui também, ó, desobstrução na urgência, tudo bem? E aí, desculpa, galera. E aí, como que a gente pode fazer? Terapia expulsiva. Quando que a gente pode fazer? Quando eu tenho uma ureterolitíase, só se ela tiver menor do que 10 milímetros, tudo bem? Ureterolitíase, cálculo no ureter maior do que 10 milímetros, não posso fazer terapia expulsiva. E a gente vai conversar disso um pouquinho mais pra frente melhor, beleza? Mas como que eu faço a minha terapia expulsiva? Aqui, galera, a gente volta nessa classe medicamentosa, ó. Alfa-bloqueador. Pensa comigo, lá na próstata eu não tinha a musculatura lisa que faz a contração e dificulta a minha micção, por isso que eu uso o alfa-bloqueador para relaxar essa próstata. Aqui o raciocínio é o mesmo. O meu ureter também tem musculatura lisa. E se eu dou uma medicação que relaxa essa musculatura, eu consigo fazer com que meu cálculo saia com maior facilidade pela minha via urinária, tudo bem? Por isso que a minha terapia expulsiva tem alfa-bloqueador, vai ter sintomáticos também, e aí eu tenho que seguir esse paciente de perto. Porque se ele tiver dor refratária, não vou deixar o paciente sentir dor, eu tenho que intervir. Ou, se em 30 dias esse paciente não melhorou, é sinal de que ele não vai expelir essa pedra sozinho. Aí a gente tem que intervir também, beleza? Quando a gente pensa em intervir, a gente tem que pensar no nosso arsenal cirúrgico. E aqui eu quero te contar o que a gente tem à nossa disposição. Olha só, litotripsia extracorpórea por onda de choque. Para os mais íntimos, a nossa famosa LECO, galera. O que é isso? É uma máquina que fica fora do corpo, por isso que é extracorpórea, que vai emitir ultrassons. E por essa onda de choque, a pedra vibra e quebra. E aí ela consegue ficar mais fácil aí da sua expulsão, tudo bem?
A leco, pessoal, ela tem baixa eficácia quando a distância entre a pele e o cálculo é maior do que 10 centímetros. Então, nesses casos, eu não quero que vocês escolham a leco na prova, tudo bem? Então, pensa, num paciente mais obeso, a distância que essa onda de som tem que passar, de tecido adiposo, é muito grande, ele perde eficácia. E cálculo muito duro, maior do que 1000 unidades Hounsfield na nossa tomografia, ele também tem baixa eficácia. Se essa leco quebra pedra, ela quebra feto também. Então ela é contraindicada em gestantes, tá bom? E em paciente que tem marca-passo, beleza? Além da leco, a gente tem a nossa ureteroscopia flexível e a semirrígida também. Olha só o aparelho. É um aparelho aqui que a gente entra pela uretra, ele tem uma câmera na ponta, a gente entra pelo nosso sistema urinário, chega até o rim, a gente identifica visualmente mesmo a pedra e a gente consegue quebrar essa pedra, seja por laser ou por vibração, e assim a gente consegue extrair esses cálculos de uma maneira muito mais tranquila, né, do que a leco, de maneira bem menos invasiva do que, por exemplo, ó, a nossa nefrolitotripsia percutânea. O nome já fala aqui que ela é uma nefrolito, então ela quebra pedra renal, que está lá no rim, tá? Tripsia é quebrar, e ela é percutânea. A gente faz uma punção pela pele até chegar na nossa pelve renal, a gente vai passando dilatadores até que a gente tem um pertuito um pouquinho maior e a gente entra com um sistema também que é capaz de quebrar essas pedras lá dentro, beleza? A indicação é para pedra maior do que 20 milímetros, para pedra grande, para aquele cálculo coraliforme, tá, pessoal? Olha aqui um exemplo desse procedimento que está ocorrendo. E, para finalizar, a gente tem a nossa cirurgia. A gente faz a pielolitotomia. A gente abre a barriga do paciente, corta a pelve renal e tira manualmente esse cálculo. Isso aqui é só para caso bastante refratário, tá, pessoal? E como que é o manejo cirúrgico, já que a gente conhece agora o nosso arsenal? Isso aqui é o slide mais importante da parte de litíase urinária, galera. Olha só. Se eu tenho ureterolitíase, cálculo no ureter, se ele tem até 10 milímetros, eu posso fazer terapia expulsiva, como a gente já comentou, beleza? A partir de 10 milímetros, não tem como, eu tenho que intervir, seja pela leco ou pela ureteroscopia, tudo bem? Se eu estou falando de nefrolitíase, cálculo no rim, aí eu posso pensar, se ele é assintomático, tem um cálculo pequeno, né, menor do que 5 milímetros, ou se eu estou falando do polo inferior menor do que 10 milímetros, eu posso seguir, tudo bem? Se ele é sintomático, aí eu tenho que pensar, cálculo menor do que 20 milímetros, eu tenho que usar ou a leco ou a minha ureteroscopia. A partir de 20 milímetros eu tenho que intervir com a minha nefrolitotripsia percutânea. Fechou, galera? Olha só, vamos fazer a nossa questãozinha aqui nessa parte da uro. Olha, ó, um homem de 62 anos refere que há 6 meses ele tem dificuldade progressiva para urinar. Tem um jato fraco, tem episódios de esvaziamento vesical incompleto, tem hesitação inicial, esforço miccional esporádico e noctúria. Todos os sintomas de HPB, né, pessoal? Olha lá como que a prova foi cuidadosa em te negar as indicações de cirurgia, ó. Nega hematúria, nega retenção urinária, nega disúria, episódio de infecção do trato urinário. Ele tem de antecedente, ó, uma hipertensão. No exame digital da próstata, ele tem uma glândula de 60 gramas, ou seja, ela já é maior do que 40 gramas. A gente precisa indicar terapia dupla para esse paciente, tá bom? Ela é simétrica, fibroelástica, indolor e não tem nodulação. A gente não precisa pensar em câncer aqui, beleza? Não precisa indicar biópsia. Os exames dele, ó, a urina normal, uma creatina, uma ótima função renal, e o PSA dele é maior do que 1.4, né? 1.8, mais um motivo para a gente indicar nossa terapia dupla. Olha só, diante da hipótese diagnóstica, mais provável, qual que é a conduta? Será que a gente só orienta a mudança de hábito intestinal, diminuindo a ingestão de líquidos? Não, a gente tem que intervir na HPB desse paciente. A errada, né? Olha B, indicar tratamento cirúrgico endoscópico para desobstrução, a gente viu que a prova foi cuidadosa em negar todas aquelas indicações de cirurgia, né, pessoal? Então a B também está errada. Olha C, a gente faz uretrocistoscopia, estudo urodinâmico para caracterizar. Não, né, pessoal? A gente não falou nada disso em relação ao nosso sintoma de HPB, nossa aula de HPB, né? A gente esse quadro está bem caracterizado para esse paciente já, né? A D é maravilhosa, né? Ó, orientar mudanças de hábito e prescrever a nossa terapia dupla com alfa-bloqueador e inibidor de 5-alfa-redutase, por isso que essa é a nossa alternativa corretíssima. Fechou, galera? Vamos para o próximo tópico, cirurgia vascular. E aqui a gente começa falando de trombose venosa profunda, tá? A trombose venosa profunda, galera, a gente tem que lembrar da nossa tríade de Virchow, né? Para a fisiopatologia dela. Então, estase sanguínea, hipercoagulabilidade ou lesão endotelial. E aí, fator de risco tem vários, né? Mulher que usa a medicação hormonal, que tem cirurgia recente, antecedente de câncer, fez uma cirurgia recente, né? Tudo isso é fator de risco, né? O nosso quadro clínico, galera, ó, 50% são assintomáticos. Quando eles têm sintoma, a gente tem que pensar no edema assimétrico de membros inferiores, aquele paciente que tem dor no membro, pode ter febre baixa e taquicardia. Os sinais clássicos, sinais de Romans, que é aquela dor, a dorsiflexão passiva do pé.
sinal de Bancroft, dor quando a gente aperta a panturrilha. E bandeira. O bandeira normal é o bandeira que é positivo, tá? Porque a gente faz mexe a perna do paciente, a panturrilha funciona como uma bandeira. Bandeira negativa é aquela panturrilha empastada, beleza? Tratamento é anticoagulação por no mínimo 3 meses. E a prova da Unesp, pessoal, é uma prova que te cobra com bastante profundidade essa parte de anticoagulação. Por isso que eu quero bater com vocês aqui rapidinho os principais anticoagulantes, beleza? Ó, a heparina não fracionada é uma droga que a gente tem que pensar. Ó, a dose plena dela, pessoal, ó, 80 unidades por quilo em bolos, tá? Depois a gente vai fazer 18 unidades por quilo por hora em bomba de infusão contínua, tá? A dose profilática dela é de 5.000 unidades no subcutâneo de 12 em 12 horas ou até de 8 em 8 horas, beleza? O que a gente tem que lembrar desse anticoagulante? Ela pode fazer induzir a gente, né, a uma plaquetopenia. É a famosa plaquetopenia induzida por heparina, beleza? Por causa desse anticorpo aqui, ó, do antifator plaquetário 4. E quando a gente pensa em procedimento cirúrgico, a gente tem que suspender a heparina não fracionada 6 horas antes da nossa cirurgia, tá bom? Quando a gente está pensando em enoxaparina, a nossa heparina de baixo peso molecular, a dose plena é 1 mg por quilo no subcutâneo de 12 em 12 horas. E a dose profilática, 40 mg no subcutâneo uma vez ao dia. A suspensão pré-operatória aqui é um pouquinho maior o tempo, ó, 12 horas, beleza? Agora falando da nossa varfarina do Marevan, esse é o queridinho da prova, galera. Qual que é o mecanismo de ação da varfarina? Ela é um inibidor da vitamina K. E, consequentemente, ela vai inibir os fatores que são dependentes de vitamina K, tá? Os fatores de coagulação, que são o 2, 7, 9 e 10. E tem aquele macetezinho para lembrar, né? Ó, 2 mais 7 é igual a 9. Parabéns, tirou 10, fechou? Só que olha só o que a prova já explorou nesses últimos anos, galera, ó. Ela também inibe a proteína C e a proteína S, que são fatores dependentes da nossa vitamina K, tá bom? Qual que é o problema disso? Que a proteína C e a proteína S, eles são fatores anticoagulantes, tá? Os fatores pró-coagulantes são esses, ó. Então, se eu estou inibindo os pró-coagulantes, eu tenho o meu mecanismo anticoagulante da varfarina. Mas ela também inibe a proteína C e S, que é anticoagulante. Consequentemente, ao inibir isso, ele faz um efeito pró-trombótico. E eu vou te contar agora. Quando a varfarina entra em ação, ela inibe primeiro a proteína C e a proteína S. Por conta disso, o início da ação da varfarina é pró-coagulante. No começo da ação dela, ela favorece a trombose. E se eu estou querendo colocar uma droga para um paciente que já está trombosado, esse efeito ele vai ser catastrófico. Por isso que a gente precisa associar heparina quando a gente inicia a varfarina, ó, nos 5 primeiros dias, até a nossa varfarina entrar no alvo que a gente fala, né, de 2 a 3 do INR, tudo bem? É por conta desse mecanismo, a proteína C e S que vai ser inibida precocemente. A prova já cobrou esse conceito, beleza? E aí, a gente tem que lembrar de suspender de 4 a 5 dias antes do procedimento cirúrgico a nossa varfarina. Em relação a rivaroxabana ou xarelto, o que vocês têm que saber para a prova? Ele é um inibidor direto do fator 10A e a suspensão tem que ser de 2 a 3 dias antes da prova. A pixabana também é um inibidor direto do fator 10A e olha só, essa é a curiosidade dela, ó. É a primeira escolha em paciente doente renal crônico, tudo bem? Porque ela não vai ter excreção renal e a gente tem que suspender de 2 a 3 dias antes da cirurgia. Para finalizar, a nossa dabigatrana é um inibidor direto da trombina, tudo bem? E a gente tem que suspender de 1 a 2 dias antes da cirurgia. E se meu paciente tem contraindicação à anticoagulação, o que eu tenho de possibilidade para oferecer para ele, galera? Filtro de cava inferior. A gente faz esse procedimento por via endovascular, tá bom? A gente coloca esse filtro aqui, ó. Tá vendo aqui a nossa cava, né? Quando a gente jogou contraste, né? No exame de escopia. É esse filtro que a gente coloca. Ele não previne trombose, tá, pessoal? Mas ele previne que esse trombo se solte e chegue até meu pulmão. Ele previne tromboembolismo pulmonar, que é a complicação mais grave, né, da minha trombose venosa profunda, beleza? E quais são as indicações, então, do filtro de cava inferior? Quando eu tenho contraindicação de coagulação, como eu já disse, né? Então, objetivamente aqui, ó, se o paciente tem sangramento ativo, plaqueta menor do que 50.000, ou teve um AVC hemorrágico há pouco tempo, né, agudo, tem lesão neurológica com alto risco de sangramento, ou fez cirurgia de grande porte em menos de 72 horas. Se eu der anticoagulação para esse paciente, eu vou estar podendo fazer mais mal do que bem. Então, nesses casos que eu não posso fazer, eu implanto meu filtro de cava inferior e pelo menos evito um TEP nele, beleza? Ó, se esse paciente tem falha de anticoagulação, já está em vigência de anticoagulação e continua fazendo trombose, ou tem TEP recorrente, ou até uma TVP com extensão para cava inferior, está muito alto esse TVP, a gente pode passar o filtro de cava inferior.
Fechamos essa parte de TVP, vamos falar agora sobre oclusão arterial aguda, tá, pessoal? Eu tenho um trombo que se formou ou um êmbolo que obstruiu agudamente a minha circulação, tudo certo? Qual que é o quadro clínico, pessoal? É aqueles famosos 6 P's, né? Se eu fechei rapidamente a minha artéria, não chega mais sangue arterial para aquele membro, eu vou ter, ó, palidez, tá? Eu vou ter, ó, ausência de pulso, pulseless, tá bom? Palpopulsos não tem pulso, porque não chega sangue. Vou ter dor, do inglês, o pain, né? Vou ter baixa temperatura, que é a poiquilotermia, e vou ter parestesia, chega um ponto que a minha vasculatura dos nervos também vai ser afetada, a minha vasa nervosa, e esse paciente para de sentir. E por último, ele para de mexer. Tudo bem, pessoal? Essa ordem aqui é importante para a gente raciocinar, tudo bem? E quando a gente fala de oclusão arterial aguda, a gente tem que raciocinar a etiologia. Ou eu estou falando de um paciente que formou um trombo no sistema do coração esquerdo, e esse trombo desprendeu e chuveirou para o meu corpo, ou eu estou falando de um paciente que tem fator de risco para doença arterial e ele é todo vasculopata. O corpo inteiro dele tem doença arterial, tá bom? Por que é importante a gente pensar isso? Porque a nossa clínica é diferente. Olha só, na embolia eu tenho uma dor súbita e intensa. Esse trombo saiu e de repente parou na minha vasculatura, tudo bem? Na trombose, que eu tenho aquele paciente vasculopata, e aí ele fez uma placa instável de ateroma, rompeu o endotélio, e na hora que ele rompe esse endotélio, eu tenho uma trombose naquele local direto, essa dor é gradual, porque essa placa de ateroma, ela vai fechando aos pouquinhos esse vaso, tudo bem? E por isso, ó, que a claudicação intermitente é frequente no paciente que tem trombose, tá? Porque nesses casos, esse paciente já foi tendo uma obstrução de pouquinho em pouquinho das minhas artérias, e aí de repente ele faz essa trombose, beleza? E aí, ó, o paciente que tem embolia, a claudicação intermitente é rara, porque o mecanismo é outro, absolutamente outro. O paciente com embolia, geralmente ele é cardiopata, ele vai ter fibrilação atrial, ele vai ter infartado, tem um coração que bate pouco, por isso que ele faz trombo ali no coração esquerdo, tudo bem? Diferentemente do que tem trombose. O problema dele não é no coração, são nos vasos, beleza? Os pulsos arteriais, olha que interessante, isso é o que a gente aplica no exame físico do paciente. O paciente com embolia tem as artérias contralaterais normais, porque ele não é vasculopata, ele pode ser cardiopata, diferentemente do que teve a trombose. Ele não vai ter pulsos, geralmente, tá? Do corpo inteiro, porque ele tem uma doença arterial sistêmica, beleza? Ó, paciente com embolia, quando eu faço arteriografia, eu tenho a famosa imagem da taça invertida, que é a imagem negativa do meu trombo. Enquanto que na trombose eu vou ter a ponta de lápis, esse filamento é gradual, tá? Mostrando por uma imagem indireta, né, uma visão negativa da minha placa da parede do vaso, tudo bem? Ó, quando eu falo então da origem embólica, olha aqui a taça invertida, tá vendo? Ó, o meu trombo tá aqui e ele faz justamente essa parte mais oval. Olha como a circulação colateral é pobre desse paciente, tá? Diferente do paciente do paciente que teve a trombose, porque como é um quadro mais crônico, ele vai ter tempo para desenvolver a circulação colateral, tudo bem? Por isso que a embolia ela é mais grave do que a trombose, porque eu tenho pouca vascularização colateral, porque é um evento agudo, beleza? Isso aqui dita a conduta. Classificação de Rutherford da minha oclusão arterial aguda, tá? São 3 níveis, tá? O nível 1, o membro ainda está viável. O nível 2, o membro está sob risco. E o nível 3, esse membro já está irreversível, galera. Ó, a gente tem que avaliar sintomas sensitivos, motores e meu Doppler. É nisso que essa classificação se baseia. Vamos lá, vamos pegar os extremos que eles são mais fáceis. Ó, no grau 1, esse membro ainda está viável. Não tenho perda, não tenho risco de perda iminente dele. Eu tenho a minha sensibilidade preservada, tá? Nenhuma perda sensitiva. Minha parte motora também tá normal e meu Doppler tudo normal. Então, se eu tenho uma oclusão arterial aguda, Rutherford 1, tá tudo bem com esse paciente, tá? O 3, meu membro já morreu, tá? Eu já tenho necrose, perda funcional permanente. Eu já não tenho nada de sensibilidade, anestesia profunda. Não tenho nada de motricidade, é paralisia, rigor mortis, tá? Quando eu faço Doppler, não tem nada nem venoso nem arterial, beleza? Agora o que a gente tem que prestar atenção é no 2, e o 2 é dividido em 2A e 2B. O 2A eu posso salvar com tratamento de urgência, e o 2B é o que a gente mais tem que saber para a prova, porque é o 2B que fala que a gente tem que fazer rápido uma intervenção para esse paciente. Eu tenho que revascularizar emergencial, porque se eu atuar rápido nesse membro eu posso salvar. Se eu demorar, eu vou perder esse membro, beleza? Olha a diferença, ó. O 2A, eu tenho uma mínima disfunção sensitiva, mas minha parte motora está normal. Presta atenção nisso, que é isso que vai te resolver a questão. 2A
tenho um pouco de perda sensitiva e motora, não tenho nada, tudo bem? E minha parte do Doppler ainda está normal, arterial e venoso. No 2B, eu já tenho uma perda sensitiva considerável, desci mais um degrau da sensitiva e comecei a minha motora, tudo bem? Aqui é só fraqueza. E o meu Doppler arterial ainda já está inaudível, tá? Porque eu estou fechando a artéria, e o meu venoso ainda está audível. Tudo bem, pessoal? Quando eu falo, então, em relação a tratamento, como que eu tenho que pensar? Tratamento geral, vou aquecer o membro, coloco aquela faixa ortopédica, tá? Faço anticoagulação, porque eu não quero que esse trombo aumente ainda mais, tudo bem? Porque ele vai ficar na estase sanguínea ali, e eu vou evitar trauma, vou pedir para a enfermagem não puncionar nenhuma artéria, nenhuma veia ali naquele membro, tá? E eu posso ter que intervir no meu paciente. Quando eu falo de intervenção para embolia, a intervenção vai ser embolectomia com catéter Fogarty, tá? Eu passo um catéter arterial nesse paciente, passo pelo meu trombo, tá? Inflo um balão, depois de ter passado por esse meu trombo, e tiro mecanicamente com esse êmbolo ali puxando o meu trombo, tudo bem? Isso que é embolectomia. E quando eu falo de intervenção para a questão trombótica, eu estou falando de revascularização. Seja com uma angioplastia, colocar um stent, igualzinho no infarto agudo. Tem uma artéria ali doente, que estourou a placa, vou lá e coloco um stent, né, para refazer esse pertuito, tá? Ou eu faço um bypass, que nada mais é do que a nossa revascularização, pegando, por exemplo, uma safena, né, e fazendo uma anastomose de um lado, passando o meu defeito e colocando a anastomose do outro para que ele tenha um caminho alternativo do sangue para seguir. Tudo bem? Olha só, como que a gente raciocina então o Rutherford para indicar ou não a minha intervenção? Rutherford 1 e 2, eu tenho tempo para planejar, tá? Eu posso pedir exames, né, pedir uma arteriografia, estudar o caso e eu vou ver o que eu faço. O Rutherford 2B é aquele que não tem conversa. É intervenção imediata, eu preciso agir e rápido. E o Rutherford 3, eu não tenho mais o que fazer. Esse membro já morreu, eu preciso amputar, porque se eu pensar em revascularizar, esse paciente pode fazer síndrome de reperfusão, tá? Tem muito potássio, ali tem um ambiente super ácido, acidótico, né? Onde esse paciente já teve um membro que morreu. Se eu revascularizo, esses íons, eles caem na circulação sistêmica, esse paciente pode morrer, beleza? Finalizamos a parte de vascular, vamos para a nossa questãozinha. Olha só que interessante, ó. Um homem de 82 anos refere dor intensa no membro inferior direito de início a 6 horas, um quadro agudo, associado a cianose, sem fatores de melhora. Olha como a banca vai te indicando o caminho, ó. Nega a claudicação prévia, então parece que não é trombótico, tá? Esse paciente não é arteriopata, tudo bem? Olha o antecedente dele, nenhuma comorbidade. No exame físico, ele tem face de dor, está ansioso, está um pouquinho hipertenso e está taquicárdico com um ritmo irregular. Provavelmente esse paciente tem fibrilação atrial, fez um trombo nas câmaras esquerdas e chuveirou esse trombo para o corpo e parou no membro inferior direito dele, tá bom? Fazendo uma oclusão arterial aguda de origem embólica. Vamos prosseguir. Ó, o membro tem irregular, então, o membro inferior esquerdo tem boa perfusão e todos os pulsos são palpáveis, ou seja, ele não é vasculopata. O membro inferior direito está pálido, está frio, tem cianose não fixa e olha só, aqui que mata a questão. Tem diminuição de sensibilidade e já tem de motricidade. O nosso Rutherford aqui então é 2B, a gente precisa intervir e rápido. O pulso femoral é palpável, os demais não palpáveis daquele membro, né? E o tempo de enchimento venoso é lentificado. Os exames laboratoriais, uma CPK super aumentada, mostrando o sofrimento muscular daquela região e tem uma função renal boa. Ah lá, nossa fibrilação atrial realmente se confirmou no nosso eletro e não tinha isquemia aguda do coração. E a questão te pergunta, o diagnóstico e a condutação. Olha, oclusão arterial aguda? Sim. A gente começa a anticoagulação? Sim. E só observa e seria CPK? Não. Alternativa A, incorreta. Olha B, oclusão arterial aguda, beleza. A gente vai reverter a fibrilação e só faz anticoagulação? Também não, porque a gente está falando de um Rutherford 2B, beleza? Olha C que bonito, ó. Oclusão arterial aguda e vamos fazer a tromboembolectomia com o Fogarty na urgência. Maravilha, alternativa C correta. E a D dá uma viajada, né? Fala em trombose venosa profunda e faz em fibrinólise. Não tem relação com o quadro que a gente já discutiu de trombose venosa profunda. Maravilha, pessoal? Ó, vamos prosseguir, vamos falar do nosso último tópico, que é a nossa cirurgia torácica. Galera, eu preciso que vocês entendam bastante sobre esse cara aqui, ó. Dreno torácico. Qual que é o local que a gente faz a inserção do nosso dreno de tórax, pessoal? Quinto espaço intercostal, beleza? Entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. Sempre na margem superior da costela inferior, porque na margem inferior a gente tem aquele feixe vasculo nervoso intercostal. Então a gente quer fugir desse feixe, tá?
Fundamental entender isso aqui para a Unesp. Eles já cobraram um mecanismo simples, tá? Da mecânica de dreno. O que eu quero que vocês entendam? Esse dreno vai estar lá no tórax do nosso paciente, tá bom? Ele vai estar conectado aqui, ó, ao nosso sistema de drenagem em selo d'água. Isso aqui é um selinho d'água aqui, tá vendo? Tá vendo a bolinha saindo aqui, ó? E aí o ar vai sair do tórax do meu paciente, sai por aqui, ó, e sai por esse suspiro, tudo bem? Quando esse paciente inspira, o ar não volta, porque o selo d'água faz com que a água suba até aqui mais ou menos. Aí ele expira, o ar sai. Ele inspira, não volta ar, volta só a coluninha de água. Por isso que isso aqui forma um mecanismo de válvula unidirecional. As coisas só saem, mas não voltam, tudo bem? Vamos raciocinar porque isso aqui já caiu na Unesp. Ó, se meu paciente inspira, a pressão fica negativa dentro do tórax, né? Ele expande, né, o ar, o pulmão dele, ele puxa o ar que está ali dentro. Consequentemente, a coluna de água aqui vai para cima. Quando ele expira, ele aumenta a pressão intratorácica e solta todo o ar que está ali para dentro, né? O tórax dele vai diminuir e, consequentemente, ele solta o ar por aqui também. Fechou? Combinamos dessa mecânica? Já caiu uma vez, hein, pessoal? Vamos ficar atento porque esse conceito é básico, tá? E aí, como que fica o nosso raio-x? Ó, percebam aqui, ó, o nosso dreno está aqui, ele tem uma linha radiopaca nela, e eu quero que vocês fiquem atentos para essa prova seguinte, ó, sempre checar se esse dreno está realmente lá no tórax do paciente, se esse dreno não está no subcutâneo, e se não tem furo desse dreno para fora do meu subcutâneo, tá? Porque se tiver, esse cara vai fazer um enfisema subcutâneo super grande aqui. E como que eu faço para lidar com um paciente que está com um furo fora, tá? Ou que o dreno está mal posicionado? Eu não posso só introduzir um pouquinho mais esse dreno, tá, galera? Porque aqui está infectado. Esse dreno que está aqui fora do corpo está infectado. Se eu jogo ali para dentro, eu estou levando contaminação para a cavidade. Drenagem torácica é um procedimento estéreo, tá, pessoal? Por isso que a gente, diante de um dreno mal posicionado, a conduta é tira esse dreno e passa outro dreno, tudo bem? Falando no nosso último tópico, então, derrame pleural. Essa é a imagem que a gente vai ter uma região radiopaca aqui, né, no nosso raio-x de tórax e a nossa famosa parábola aqui, mostrando que a gente está diante de um derrame pleural. Como que a gente investiga o nosso derrame pleural? Sempre inicialmente com uma toracocentese diagnóstica. A gente vai tirar um pouquinho de líquido ali do nosso tórax para a gente fazer uma análise laboratorial para a gente saber com que tipo de derrame a gente está lidando. E o que a gente quer diferenciar aqui, pessoal? Um transudato de um exudato. O transudato é aquele líquido citrino, com pouca célula, com pouca proteína, não é aquele líquido inflamatório, tá? Aquele líquido infectado. E quando eu estou pensando nesse tipo de líquido, eu estou falando do exudato. É aquele líquido com alta celularidade, com pH realmente mais ácido, né? Com bastante proteína. E para diferenciar o transudato do exudato, a gente tem esses critérios bem estabelecidos aqui, ó, que são os critérios de Light. E a gente tem que comparar tanto proteína quanto DHL do líquido pleural com a nossa proteína sérica, né? Com nossos parâmetros séricos, tá? Então a gente tem que pedir, faz a toracocentese, pede a bioquímica dessa toracocentese e pede os exames de sangue também. Se a divisão da proteína do líquido pleural pela proteína sérica for maior do que 0,5, significa que tem muita proteína no meu líquido pleural. Isso fala a favor de exudato. Se o meu DHL do líquido for dividido pelo DHL sérico for maior do que 0,6, a mesma coisa, exudato. E se o meu DHL do líquido for maior do que 3 vezes o limite superior de normalidade, eu também estou pensando em exudato. Se tiver qualquer um desses três, tá? Um só único, eu estou falando que isso aqui é um exudato, tá bom? Isso guia o nosso raciocínio, ó, porque as causas de transudato e exudato são diferentes. Transudato, eu estou pensando em insuficiência cardíaca, cirrose hepática, síndrome nefrótica, né? Ó, diálise peritoneal, glomerulonefrite e mixedema. São patologias mais clínicas, tá? A gente só vai drenar esse tórax, tirar isso aqui para alívio do paciente, tá? A gente não tem conduta terapêutica de drenagem de tórax em transudato. Agora, quando eu estou falando de exudato, que é mais interessante para cirurgia, ó. Estou falando de neoplasia, derrame parapneumônico, infecção, um TEP também pode dar, tuberculose pleural, pancreatite, abscesso, taculagenase, hemotórax e até o quilotórax também. Tudo bem? Só que a gente não fica só na bioquímica para avaliar o nosso líquido, tá? A gente precisa ver também e interpretar a celularidade do líquido pleural. Qual que é a célula que está predominando ali? Isso é fundamental para a gente. E olha só, se eu tenho um predomínio linfocítico, galera, eu tenho que pensar em neoplasia ou em tuberculose, tá? O A da minha adenosina deaminase, se ela está alta, acima de 40, eu favoreço o meu diagnóstico de tuberculose, tá? E se a minha citologia oncótica tiver positiva, eu favoreço o meu diagnóstico de neoplasia. Lembrando que a citologia oncótica tem baixa sensibilidade, tá? E diante de uma suspeita de câncer, eu preciso fazer uma biópsia pleural
com agulha de Cope, tá? Vou lá, tiro um pedacinho da minha pleura, porque isso sim vai definir meu diagnóstico, tá? Pessoal, isso aqui é maravilhoso, é lindo, só que na prática isso aqui pode ser confuso, tá? E a gente sempre tem que juntar isso aqui com a minha história clínica, meu exame físico, para eu tender a pensar ou em tuberculose ou em citologia oncótica, e aí sim indicar minha biópsia pleural, tudo bem? Ok? Vamos prosseguir então, ó. Se a celularidade não for mais agora linfocítica, se ela for neutrofílica, eu preciso pensar em infecção. Aqui geralmente a minha glicose está consumida, tá? Porque tem bactéria ali consumindo isso, e meu pH vai ser ácido, geralmente menor do que 7,2. Se meu predomínio é eosinofílico, eu tenho que obrigatoriamente pensar em alergia ou no meu tromboembolismo pulmonar. Olha que interessante, fazendo o diagnóstico de TEP por meio da minha celularidade do derrame pleural, beleza? Um conceito fundamental. A gente tem que entender que esse derrame pleural, ele pode seguir por alguns caminhos, tá certo? E o que é um derrame complicado? Ele é um derrame que pode seguir na fisiopatologia dele e virar um empiema, que a gente vai discutir já já. Mas o derrame complicado é importante que a gente faça o diagnóstico, porque a gente precisa intervir. Se eu estou diante de um derrame complicado, eu preciso drenar o tórax do meu paciente. E olha os critérios de complicação desse derrame, ó. Um DHL acima de 1000, uma glicose consumida abaixo de 40 ou um pH ácido menor do que 7,2. Tudo bem? Vocês precisam ter isso aqui em mente, galera. Esses números são números importantes para levar para a prova, porque isso guia a conduta e a prova ama te dar um quadro clínico com o exame laboratorial e pedir justamente isso, conduta, tá? Se esse paciente tem um derrame complicado e evolui na fisiopatologia dele, ele pode chegar a fazer um empiema, tá? Definição de empiema, galera, é quando a gente faz a punção, ou vem pus de cara, e a gente sabe que aquilo é infecção, é um empiema, ou se na minha bacterioscopia eu vejo bactéria presente ali. É definição de empiema, estou diante de um empiema, bati o martelo, tá bom? Só que a gente precisa entender as fases de formação de empiema para que a gente entenda como a gente trata, intervém em cada uma dessas fases. Ó, a fase 1 é a fase exudativa. É quando eu estou diante daquele derrame complicado. Veja bem, é aquele líquido que está ainda seroso, é aquele líquido inflamatório, tudo bem? Tá tudo no começo ainda da minha fisiopatologia. Ó, na primeira ou segunda semana. Quando eu estou diante desse início, o que eu posso fazer? Uma toracocentese de alívio, posso fazer uma punção e esvaziar esse tórax do paciente, ou, preferencialmente, eu faço o que a gente já discutiu, do derrame complicado, a drenagem pleural fechada, beleza? Se esse paciente evolui na fisiopatologia dele, ele não vai ter mais só esse derrame inflamatório, ele vai começar a ter formação de fibrina, ele começa a fazer loculações e aderência nesse pulmão. O que vai acontecer? Eu vou ter um derrame, eu vou ter um conteúdo ali na minha cavidade torácica que vai ter septos fazendo bloqueios de coleção ali naquela região. E não adianta só mais drenar meu tórax, porque eu posso drenar uma loja, mas uma outra loja que está ali loculada não vai ser drenada. E eu vou tratar parcialmente esse meu paciente. Então, quando eu estou diante de uma fase 2, que é a fibrina purulenta, que vai formar essas lojas, eu tenho que indicar a nossa VATS, que é a videotoracoscopia. Eu entro com um sistema de vídeo no tórax desse paciente e aí sim eu posso, por visão direta, quebrar todas essas lojas para que aí sim eu faça uma lavagem adequada desse tórax. Uma alternativa é drenar, mas jogar ali ó, agentes fibrinolíticos, alteplase, né? Porque esses agentes vão ser capazes de quebrar esses septos também. Beleza? A fase 3 é a fase de maior evolução. Aqui eu não tenho só mais septo. Eu tenho uma pleura que está espessada, esse pulmão está encarapaçado, tá? Ele já não expande mais. E aqui não tem como eu só drenar esse tórax, pessoal. Aqui eu preciso fazer a decorticação pulmonar. Eu preciso fazer cirurgicamente a retirada dessa parte fibrosa que está encarcerando o meu pulmão, tudo bem? Só que paciente muito frágil, eu não posso submeter ele a esse tipo de procedimento. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, pleurostomia, né, a toracostomia. Eu vou cirurgicamente abrir o tórax desse paciente, deixo realmente um buraco da parede torácica e deixo aquilo aberto com uma proteção só, para que aquele líquido, aquela coleção infecciosa saia por aquele buraco, tudo bem? Como o meu pulmão está encarapaçado, eu não vou ter problema de colapso, não vou fazer o pneumotórax hipertensivo, porque esse paciente, aberto na verdade, né? Porque esse paciente já tem um pulmão todo encarapaçado. A ideia é fazer com que esse conteúdo drene todo do tórax e aos pouquinhos esse pulmão vai expandindo até que ele chega de novo na nossa cavidade torácica, na parede torácica, e assim eu posso reparar finalmente essa lesão. Beleza? É esse o fluxograma que a gente tem que entender do empiema. Para finalizar, a nossa última questãozinha, olha só. Um homem de 62 anos refere tosse, dor torácica à direita e dispneia há 25 dias. De antecedente, ele é tabagista. O raio dele mostrou um derrame pleural moderado à direita. E ele te traz a toracocentese, ó.
O líquido é amarelo citrino, beleza. Proteína de 4,8, um DHL aumentado, né, de 950 e um ADA baixo, de 12. Olha a celularidade, pessoal. Tem neutrófilo, mas o predomínio é linfocítico. Eu tenho que pensar ou em tuberculose ou em câncer. Mas para puxar para o lado da tuberculose, eu preciso ter uma ADA aumentada, maior do que 40. E a ADA dele, a adenosina deaminase, é de 12, é menor do que 40. Isso aproxima para a gente o nosso diagnóstico de câncer, tudo bem? Aos exames laboratoriais, a proteína sérica dele, ó, uma proteína de 4,6 e o DHL de 540. Se a gente for aplicar o nosso critério de Light, pessoal, a gente vai dividir a proteína do líquido pela proteína do sangue, né? Ó, olha só, isso aqui com certeza vai dar maior do que meio, né? Ó, 4,8 por 4,6. E se a gente dividir o nosso DHL, também vai dar maior do que os nossos 0,6. Pode fazer a conta aí que eu já fiz e conferir. Então a gente está diante de um exudato. Um exudato com predomínio linfocítico e com uma ADA diminuída, beleza? Qual que é a conduta? Galera, se a nossa hipótese diagnóstica principal é câncer, a nossa conduta não vai ser nem pleurodese, nem drenagem pleural e nem ressonância magnética. A nossa conduta vai ser biópsia da pleura para a gente fazer o diagnóstico, tudo bem? Só para a gente fechar, o que é pleurodese? Pleurodese é quando o paciente tem derrames de repetição. A gente vai lá, drena, tira tudo e esse derrame volta. Esse derrame a gente tira, esse derrame volta. Geralmente relacionado a pacientes com câncer, tá? Para evitar que o paciente fique tendo esses derrames de repetição e trazer conforto para ele, a gente pode fazer a pleurodese, que nada mais é do que jogar uma substância, geralmente um talco, que faz com que faz uma fibrose da pleura parietal com a pleura visceral do pulmão. E a gente não vai ter mais espaço virtual ali para se formar derrame pleural. Isso que é a pleurodese, geralmente indicada para pacientes com câncer e contraindicada para pacientes que têm infecção. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero que vocês saibam disso, ó, que a gente tá junto até o final. Já estamos na reta final, tá chegando. Faz aquilo que eu te falei lá no começo, se apega no teu sonho. Você tá no caminho certo. Vamos junto, vamos para cima.